Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje a gente vai dar continuidade à aula de óptica geométrica. Meu nome é Rayane e eu vou dar, junto com Mari, o resto dessa aula de óptica geométrica, certo? Mais uma continuidade, no caso. Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho de espelhos esféricos. Espelhos esféricos são muito úteis no nosso dia a dia. E por isso ele é muito interessante a gente conseguir entender um pouquinho da utilidade e como eles funcionam, né? E aí por isso também caem muitas questões vestibulares sobre espelhos esféricos, principalmente o Enem para vocês. E é isso aí. E o que são os espelhos esféricos, né? São sistemas ópticos formados com base em calotas polidas. E o que são essas calotas polidas? As calotas polidas, elas são formadas a partir, vamos considerar que a gente aqui tem uma esfera, né? Uma esfera oca, e aí a gente corta uma parte da esfera, certo? Então, isso aqui seria a calota. E aí, para ela se transformar em um espelho esférico, a gente ou espelha dentro da calota ou aqui fora, que aí cada um é um tipo diferente de espelho esférico, certo? E aí, eles são refletores capazes de refletir a luz em diferentes ângulos, produzindo dessa forma imagens que podem tanto ser reais como virtuais. Vocês viram também a aula passada, né? O que são as imagens, como elas são formadas e os tipos a partir dos raios de luz. E aí, nos espelhos esféricos, a gente também tem as imagens reais e virtuais. Bom, existem dois tipos de espelho esférico. E aqui eu vou trazer para vocês eles. Quais são as utilidades e como eles são usados no dia a dia. E o primeiro deles é o espelho côncavo. E o que é o espelho côncavo? É quando a superfície refletida é considerada fã interno. Então, aqui a gente tem a calota, e aí a gente imagina que aqui dentro ela tá toda espelhada, certo? Então, esse é o espelho côncavo, tá vendo? Ele é como se fosse só a parte de dentro, né? Da esfera espelhada. E onde a gente encontra os espelhos côncavos? Eles são muito utilizados por dentistas, né? Para conseguirem visualizar melhor o que eles precisam visualizar dentro da nossa boca e tal. E por que ele é muito utilizado pelos dentistas, né? Porque os espelhos côncavos, eles têm a funcionalidade de ampliar a imagem. A gente vai entender um pouquinho melhor mais pra frente o porquê disso, mas essa é a sua principal função, né? E aí ela também é muito utilizada nas famosas quando a gente vai se maquiar. Muitas meninas têm espelhos que ampliam a imagem para conseguir se maquiar melhor. E aí o espelho côncavo é muito utilizado nessa indústria, né, da maquiagem. O outro tipo de espelho esférico é o espelho convexo, que é quando a superfície refletida considerada for a externa. Ou seja, a gente tem a esfera cortada, a calota, e agora a parte refletida é essa parte de fora do espelho, né? Da esfera. E aí onde a gente encontra os espelhos convexos? No famoso busão, que a gente vê muito esse espelho convexo no ônibus, para que o motorista consiga enxergar quando o passageiro lá atrás pede para descer, né? Que não, a gente não escuta que ele vai descer. E aí, para que não precise disso, ele é muito utilizado no ônibus por isso. Então, por que o espelho convexo é utilizado no ônibus? Porque ele tem a função de ampliar. Então, a gente consegue ver melhor os ambientes. Beleza? Ou seja, a gente tem um campo de visão melhor. Ele também é muito utilizado em mercadinhos, em locais que precisam para auxiliar na segurança, né? E também nos carros, ônibus, nos retrovisores, que aí a gente consegue eliminar um pouco dos pontos cegos do carro, né? Porque não sei se vocês já ouviram falar, mas quem já dirige e tal também, né? A gente sabe que tem alguns pontos do retrovisor que são chamados pontos cegos,
que às vezes até pode ser que a gente não consiga nem ver uma moto ou um carro que vem atrás da gente direito. E aí os espelhos convexos conseguem ampliar a visão do motorista para que não tenha nenhum acidente. E agora a gente vai ver um pouquinho dos elementos geométricos, ou seja, quais são os elementos que compõem um espelho esférico. E aí a gente tem aqui um dos primeiros elementos geométricos. Aqui a gente tem, normalmente, os espelhos esféricos, eles são representados dessa forma aqui, certo? E aí é como se essa parte aqui fosse a parte de dentro, a parte espelhada, e aí esses tracinhos aqui significam que é a parte de trás do espelho. Ou seja, isso aqui seria um espelho côncavo, não é isso? E aí o primeiro elemento geométrico, não o principal, o primeiro elemento geométrico do espelho seria o vértice, que é a região central dos espelhos esféricos, ponto contido no espelho. Ou seja, ele é um ponto aqui que está no centro do espelho e tocando contido no espelho, certo? E aí, o outro elemento que a gente também precisa conhecer é o foco. E aí, o que é o foco? É a metade da distância do centro de curvatura entre o centro de curvatura e o vértice. Ou seja, o que seria... eu vou mostrar mais pra frente o que é o centro de curvatura. Mas o foco, ele vai estar entre o vértice e entre o centro de curvatura, certo? Simetricamente, ou seja... o F vai ser igual ao centro de curvatura dividido por 2. E o que é esse centro de curvatura? Né? É o ponto médio da calota que dá origem ao espelho. Portanto, é igual ao raio dessa esfera. Ou seja, o centro de curvatura, ele é o raio da esfera da qual o espelho foi formado, né? De onde a calota foi tirada. Ou seja, se a gente complementasse aqui... seria considerando que esse aqui é o raio da esfera inicial, de onde foi tirado, certo? E aí, a gente também tem o eixo principal, que é a reta que passa pelo centro de curvatura e o vértice do espelho. Ou seja, tudo a gente vai fazer baseado no eixo principal, na maioria das vezes, certo? Que é só para ficar também mais prático e fácil de realizar alguns cálculos. Bom, dando continuidade, nós vamos agora ver os raios notáveis referentes aos espelhos esféricos. E vamos começar pelo espelho côncavo, certo? E aí, na verdade, o que são os raios notáveis, né? No caso, seria a forma como o raio de luz vai incidir e como ele vai refletir no espelho. No nosso caso agora, o espelho côncavo. E aí, existem 4 raios notáveis, 4 para cada tipo de espelho, né? No caso, 4 para o côncavo, 4 para o convexo. E aí, o primeiro dele é esse aqui. Ele fala que o raio ele vai incidir paralelo ao eixo principal. E aí, quando ele incidir paralelo ao eixo principal, o raio vai refletir sobre o foco. Ou seja, a gente vendo aqui, ó, ele está incidindo paralelo ao eixo principal. Ó, aqui é o eixo principal, né? E ele está paralelo a ele, ou seja, aqui é certa distância. E ele vai refletir sobre o foco. E aí, esse aqui é o primeiro raio notável. A gente tem que lembrar desses 4 raios notáveis, porque a partir dele a gente vai saber a formação de imagem e como conseguir saber, tipo, como se aquele objeto vai refletir maior, menor, invertido em relação ao objeto. No caso agora, o segundo caso seria que quando ele incidir sobre o foco, ou seja, o raio de luz incide sobre o foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Ou seja, o inverso desse aqui, né? Pelo princípio da reversibilidade. Ele vai, no caso esse aqui é bem fácil de lembrar, né? Quando ele incidir paralelo, reflete sobre o foco. Incide sobre o foco, reflete paralelo. Beleza? O terceiro raio vai ser quando ele incidir sobre o centro de curvatura,
ele vai refletir sobre ele mesmo. Ou seja, quando ele incide sobre o centro de curvatura, ele reflete sobre o centro de curvatura também. E o quarto e último em relação ao côncavo seria quando ele incidir sobre o vértice, quando o raio de luz incidir sobre o vértice, ele vai refletir simétrico em relação ao eixo principal. O que isso quer dizer? Que aqui, quando ele incidir, o ângulo que ele vai refletir vai ser igual em relação ao eixo principal. Ou seja, esse I, o ângulo I aqui, né, vai ser igual ao R. Certo? Tranquilo, né? Pronto, então são esses 4 tipos de raios notáveis. Em relação ao convexo, ele também os 4 são iguais, só que ele só vai mudar um detalhezinho. Vamos ver quais são esses detalhes que mudarão. E aí, vamos lá, espelho convexo. Primeiro, ele vai incidir paralelo, aqui é o espelho convexo, aqui como ele está representado, né? Aqui é como se fosse atrás do espelho e aqui é a frente do espelho convexo, a parte de fora da calota que é espelhada, certo? A parte externa, certo? E aí, aqui, ó, ele incide paralelo e reflete sobre o foco. Mas como ele vai refletir sobre o foco, se o foco vai estar atrás do espelho agora, não é isso? Então, a gente vai agora a gente vai fazer o prolongamento do raio, né? No caso, do raio de luz. E aí, que foi o que vocês também viram na aula passada, né? Que aqui, como a gente vai refletir em relação ao foco agora, certo? E aí, por que aqui esse tracejado? Porque a gente bota para diferenciar que ele tá atrás do espelho e não na frente do espelho, beleza? Pronto. O próximo é esse, que ele vai incidir em relação ao foco, aqui, ó. Ele vem aqui retinho com foco, só que quando ele passa no espelho, ele começa o tracejado. E aí, consequentemente, ele vai refletir paralelo ao eixo principal, beleza? Sim, um detalhe sobre o espelho convexo, né? Ele é divergente, ou seja, ele espalha luz, o espelho convexo. E aí, como é que lembrando da aplicação do espelho convexo, que ele amplia o campo de visão, não é isso? Lembra que ele amplia o campo de visão? Então, lembra, ele vai ser divergente, porque ele vai espalhar a luz. Beleza? Eu botei esse lembretezinho aqui para vocês. O terceiro raio notável, em relação ao espelho convexo, também vai incidir em relação, só que agora não sobre o centro de curvatura, né? Mas em relação ao centro de curvatura. E aí, consequentemente, ele reflete também em relação ao raio de curvatura, certo? Vocês têm que ter isso bem na cabeça mesmo. Vão treinando, desenhando, para conseguir lembrar sempre dessas coisinhas. E aí, o quarto e último, em relação ao espelho convexo, é que ele vai incidir sobre o vértice e vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, esse daqui é igualzinho ao outro. Aqui, como o vértice ele tá contido no espelho, ele vem, incide e reflete. E aí, igual a R. Igualzinho, que também é igual nos espelhos planos, né? Bom, e aí, a partir, como a gente agora tem noção do que são os raios notáveis, a gente vai conseguir agora entender como é formada a imagem nos espelhos esféricos. E aí, a formação da imagem. A imagem é formada no encontro de raios notáveis refletidos e possui as seguintes características. E aí, a partir dessa formação de imagem, a gente vai conseguir caracterizar a imagem em três tipos, pode-se dizer. E aí seria na natureza, quando ela vai ser virtual ou real, orientação direita ou invertida em relação ao objeto, se a imagem vai ser direita ou invertida em relação ao objeto, e o tamanho, se ele vai ser maior, menor ou igual ao tamanho do objeto. E aí também a gente entendendo, tendo bem na cabeça sobre raios notáveis, a gente vai conseguir entender isso muito, muito, muito tranquilo. E aí, eu trouxe para vocês agora em relação ao espelho côncavo, desculpa. No espelho côncavo existem alguns casos diferentes do espelho convexo, beleza? E aí eu trouxe aqui 3 casos para vocês e depois vou deixar um exercício na plataforma que eu vou explicar mais pra frente para vocês, mas quando vocês verem lá na plataforma as questões, vocês vão lembrar.
E aí, em relação ao espelho côncavo, a gente vai ter esse primeiro caso. Aqui, a gente vai ter o objeto vai ser essa setinha aqui, certo? O objeto vai estar antes do centro de curvatura. E aí, a gente colocando o objeto aqui do espelho côncavo antes do centro de curvatura. Lembrando, né? Eixo principal, centro de curvatura, foco. E aí, porque ele vai estar antes aqui, no caso ele vai estar afastado, né? O objeto vai estar afastado do espelho. E vamos ver como é que a gente vai ter essa formação de imagem. E aí, a partir disso a gente vai começar a usar agora os raios notáveis. E aí vocês podem usar qualquer tipo, que vai dar a mesma coisa. Então aqui eu coloquei os mais tranquilos e fáceis de lembrar. Mas se vocês testarem com qualquer um dos 4 raios notáveis, tem que dar a mesma coisa, beleza? Pronto. Aí aqui eu tenho um objeto. E aí a gente botou aquele raio. Aí eu botei aquele raio notável, né? Ele reflete paralelo em relação ao eixo principal. E ele incide como? Sobre o foco. Beleza? A gente conta o objeto aqui nessa pontinha, no caso, na altura do tamanho do objeto. Beleza? Ele vai refletir, é como se ele refletisse tudo isso aqui, ó. E aí são vários raios, né? A gente coloca aqui a setinha, como foi falado nas aulas anteriores, só por representação. Mas a gente sabe que não é um raio só que vai estar incidindo. Um raio de luz só, né? Pronto. E aí, passando aqui, a gente vai ter... Aí agora eu peguei, ó. O outro raio notável. Normalmente a gente vai ter 2, porque a gente precisa do encontro dos raios refletidos, né? Então a gente precisa de pelo menos 2 raios notáveis. E aqui, ó, ele reflete, ele incide sobre o foco e ele vai refletir como? Paralelo ao eixo principal. E aí concorda que aqui, nesse ponto aqui, a gente vai ter o ponto de imagem, que também foi visto na aula passada já, né? Ponto objeto. A gente vai ter o ponto objeto. E aí, aqui a gente tem a formação da imagem, ó. Ela tá aqui, isso aqui seria a imagem. Ele vai estar apontando para esse ponto aqui. E ele vai estar... Aí, por que ele tá assim, né? Porque como ele tá abaixo do eixo principal, a gente coloca ela invertida, apontando para cá, certo? A setinha. Então, o que é que a gente vai ter? Qual vai ser a classificação dessa imagem que o objeto refletiu? Ela vai ser de qual natureza? A natureza dela vai ser real. Por que real? Toda vez que a imagem for formada fora do espelho, que eu posso dizer, tipo, fora do espelho, ela vai ser real. E se ela tivesse como se fosse dentro do espelho, ela vai ser virtual, beleza? Então, a gente vai ter ela de natureza real, porque ela tá aqui fora do espelho. Invertida, porque ela tá invertida em relação aqui, ó, ao eixo principal. E é invertida em relação ao objeto, no caso, né? E o tamanho dela é menor. Concordam que aqui tá menor? Outra dica que eu quero dar pra vocês. Treinem esses desenhos em folha quadriculada. Por isso que aqui também quis botar uma imagem em folha quadriculada, porque é melhor de conseguir visualizar, sabe? Bom, o próximo a gente vai ver agora o caso 2, que seria o objeto entre o centro de curvatura e o foco, certo? E aí, como é que vai acontecer? Ó, ele incide paralelo, reflete sobre o foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável, incide sobre o foco, reflete paralelo. Então, sempre que ele incide, vocês têm que ir seguindo, ó, até o espelho, certo? E aí, onde é que vai estar o ponto de encontro aqui? Aqui nisso e aqui a imagem. Beleza? E agora, então, vamos ver como é que a gente vai classificar. Qual vai ser a natureza dele? Real. Isso mesmo, sei que vocês disseram aí. Eu estou ouvindo. A orientação invertida em relação ao outro objeto. E o tamanho dele vai ser bem maior que o objeto, não é isso? Então, lembrem disso. Natureza, real, orientação invertida e tamanho maior, certo? Se a gente tiver o objeto localizado entre o centro de curvatura e o foco. Caso 3.
o objeto agora vai estar entre o foco e o vértice, beleza? E aí, vamos lá de novo. Incide paralelo e reflete sobre o foco. Aí eu já botou aqui o prolongamento, mas eu vou explicar um melhor porque já colocou esse prolongamento. Mas vamos desconsiderar aqui rapidinho. E aqui de novo, agora a gente usou, né? Outro tipo, que é aquele outro tipo, que ele vai refletir sobre o vértice, em relação ao vértice, né? E ele incide em relação ao vértice e reflete em relação ao vértice. Uma dica, tá vendo que a gente consegue ver aqui no quadriculado certinho como é o desenho, ó. Pra esse ângulo aqui ficar igualzinho. Então, eu concordo que se eu prolongar isso aqui, ó, esses dois raios, eles nunca vão se encontrar, mas se a gente prolongar ele atrás do espelho, a gente consegue ver que eles se encontram aqui, certo? Então, sempre façam esse prolongamento. Quando vocês verem que eles nunca vão se encontrar, vocês fazem um prolongamento aqui, ó. O prolongamento do raio. E aí, eles se encontram nesse ponto. E aí, a gente vai ter a formação de imagem desse jeito. E por que a imagem tá aqui, ó? Agora ela vai estar do lado de dentro do espelho, né? Do lado de dentro, entre aspas. E qual vai ser a natureza dela, então? Virtual. Isso mesmo. E agora, qual vai ser a orientação? Direita. Por quê? Ela é direita em relação ao objeto, tá vendo? Tá acima do eixo principal. E vai ser maior. Ou seja, agora sim, a gente consegue ver a função, né, principal do espelho côncavo, que é aumentar o objeto, beleza? O espelho côncavo, ele aumenta o objeto, lembra lá do dentista, da maquiagem, beleza? Bom, agora em relação ao espelho convexo, a gente vai ter só um caso. E agora vocês vão entender o porquê. Porque a gente não vai ter aqui, ó, como, onde colocar, né? Então, em qualquer lugar que a gente colocar o objeto em relação ao espelho convexo, ele vai sempre formar esse tipo de imagem. Ou seja, não importa a distância, ele formará o mesmo tipo de imagem. E aí, vamos lá. Ele vai aqui, ó, incidir paralelo em relação ao eixo principal e vai refletir. Não tem como ser sobre o foco, então ele vai ser em relação ao foco, com um prolongamento. E aí aqui a gente tem em relação ao foco, certo? E aí aqui de novo, ó. Só que agora aqui vai ser incide sobre o vértice, com esse mesmo ângulo aqui igualzinho, reflete com o mesmo ângulo daqui. Só que a gente também não consegue ter um encontro desse raio com esse raio, concordam? Então, vamos prolongar esse para trás, para ver se a gente consegue ter um encontro deles. A gente pode prolongar aqui e eles nunca vão se encontrar. Mas se eu prolongar aqui, eles vão se encontrar aqui, ó. Então, a gente vai ter a formação de imagem aqui. E aí, como é que a gente vai classificar ela? Da natureza dela vai ser virtual, porque tá atrás do espelho. Lembrem, aqui é um espelho convexo. Aqui é a frente do espelho e aqui atrás do espelho, ó. Lembrem dessas setinhas aqui. Convexo. A parte externa é espelhada. A natureza vai ser, a orientação agora direita, ou seja, porque ela tá em relação ao objeto, ela tá acima aqui do eixo principal e o tamanho dela é bem menor. Ou seja, a gente só vai ter essa formação de imagem no espelho convexo, não importa a distância que o objeto esteja. Por isso que o espelho convexo é muito utilizado nos automóveis para a gente conseguir melhorar o campo de visão. E ele amplia, né? Lembra daquilo? Ele é divergente. Ele amplia a imagem, amplia o raio. Agora a gente vai ver o estudo analítico dos espelhos esféricos, certo? Ou seja, alguns cálculozinhos que a gente utiliza em relação ao espelho esférico que não são difíceis, mas a gente também tem esses conceitos firmes e fortificados. A gente consegue fazer tranquilamente, certo? E aí aqui eu trouxe um espelho para vocês, né? Um côncavo, com o objeto aqui, a imagem formada aqui, os raios e tudo. E agora a gente tem novas letrinhas, que são esse Fzinho, esse P' e esse P. E aí eu vou trazer para vocês o que são
o que são essas letrinhas. O Fzinho, ele vai ser chamado de distância focal, ou seja, que é a distância do foco ao vértice, beleza? Fzinho, distância focal. O O vai ser a altura do objeto, certo? O O aqui é o meu objeto, aqui é a altura dele. O I é a altura da imagem, tamanho da imagem. O Pzinho, desculpa que é maiúsculo, mas é o Pzinho, é a distância do objeto ao vértice, certo? Pzinho, distância do objeto ao vértice, ou seja, aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho o meu vértice, ó, aqui, né? Beleza? Pzinho. E o Pzinho linha, é a distância da imagem ao vértice, aqui, ó, da imagem, Plinha, ao vértice, aqui. Pronto, lembrem desses detalhezinhos que vocês vão conseguir memorizar melhor daqui a pouco. E aí a gente tem agora a equação de Gauss. O que é a equação de Gauss? A equação de Gauss é só essa equaçãozinha, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí, a partir dela a gente tem no foco, a gente tem a distância do objeto ao vértice ou da imagem ao vértice, a gente pode descobrir algumas coisas. Lembrando também, agora, que não tá aqui, mas a gente sabe que o C é o raio, né? O raio de curvatura, ou seja, é a curvatura. No caso, o raio de curvatura, que é esse tamanho aqui, vai ser o raio da esfera do qual o espelho foi formado, né? E aí, voltando aqui, também temos a outra equação, a equação do aumento linear transversal, que é quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto, certo? Ou seja, quantas vezes essa imagem, o A vai ser quantas vezes? Vai ser 2 vezes maior, a imagem vai ser 2 vezes maior que o objeto. E aí a gente pode ter o A igual a I sobre O, que é o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, ou menos P' sobre P, certo? Então a gente só tem essas duas equações para lembrar, que são bem tranquilas e com a prática se torna bem mais fácil de lembrar. E aqui a gente também tem agora uma conversão de sinais. Aí eu botei aqui para vocês também. A gente tem a conversão de sinais, que tudo que tiver antes do... aqui, ó. Aqui tem o eixo principal. Então, tudo que tiver para cá do espelho vai ser positivo. E tudo que tiver para cima também vai ser positivo. E tudo que tiver para cá é negativo. E aí, pensando nisso, ó. A gente tem aqui o Fzinho, que é a distância focal, né? E aí, a gente tem aqui um espelho côncavo, concordam? Então, ele vai ser positivo, o Fzinho vai ser positivo em relação se for um espelho côncavo. Ele vai ser um espelho côncavo, né? E aí, o Fzinho no espelho convexo, ele vai ser negativo, porque concordam que a distância focal vai estar aqui, depois, no espelho convexo. Então, a gente considera como se fosse negativo. Essa mesma distância aqui, só que negativa. Ou seja, não é uma distância, né? Que não tem distância negativa. Mas é só para fins de cálculo. O P', o P, o objeto vai ser o objeto real, né? Ou seja, vai ser positivo quando vai ser positivo objeto real e negativo objeto virtual. Por quê? Porque para aqui, como ele vai ser côncavo, então o objeto real vai estar aqui, não vai estar atrás do espelho. E aqui o virtual negativo vai estar atrás do espelho. O P' igual ao Pzinho. O O, a orientação para cima vai ser positiva, a orientação para baixo negativa. O Izinho também, para cima positivo, para baixo negativo. E o A, ela vai ser positiva quando a imagem for direita, para cima, e vai ser negativa quando a imagem for invertida. Ó, olhando aqui. Beleza? Aí, aqui eu tenho um lembretezinho para vocês. Toda imagem virtual é direita e toda imagem real é invertida. Sempre, beleza? Bom, agora vamos ver umas questõezinhas pra gente fixar tudo isso que a gente viu agora, né? De espelhos esféricos. Essa questão é do IFBA de 2014.
assinando a alternativa que não apresenta uma característica observada em espelhos esféricos de Gauss. Não representa, beleza? E aí, letra A. Quando um feixe de raios paralelos incide em espelho paralelamente ao seu eixo principal, o vértice do feixe refletido fica posicionado no foco principal. Isso é verdadeiro ou falso? Pelo que a gente viu, é verdadeiro, né? Porque quando incide paralelo, em paralelo em relação ao eixo principal, ele vai refletir, com o vértice do feixe refletido fica posicionado no foco principal. Letra B. O foco principal de um espelho esférico de Gauss se situa aproximadamente no ponto médio do segmento entre o centro de curvatura e o seu vértice. Verdadeiro também, não é? Lembra que eu falei que o foco vai estar no meio, né? No ponto médio, no caso, do centro de curvatura e do vértice, não é isso? Verdadeiro também. A gente quer o que não está correto. Quando um feixe de raios paralelos incide em espelho convexo paralelamente ao seu eixo principal, o feixe refletido é divergente. Vamos lá. Quando um feixe de raios paralelos incide em espelho convexo, qual é o espelho convexo? Que é espelhado, que o seu lado externo é espelhado, né? Convexo. Lembra disso? Convexo e externo, beleza? Lembrem disso. Espelho convexo externo. Então, ele vai refletir, ele é divergente. Lembra que o espelho convexo ele é utilizado nos automóveis, não é isso? Bom, letra D agora, né? O foco principal de espelhos côncavos é virtual. Qual é o espelho côncavo? O espelho côncavo, ele é aquele que é espelhado na parte interna, né? Da calota. Então, se ela, aí no caso, o foco dele vai ser virtual, a gente viu que isso é falso, né? Ele vai ser real. Por que ele vai ser real? Porque ele vai estar na frente do espelho, o foco, ele não vai estar atrás do espelho. Então, a gente já sabe que isso é falso, que o espelho côncavo, o foco principal é real. E, só para confirmar, letra E. Quando o feixe de raios paralelos incide em espelho paralelamente a um de seus eixos secundários, o vértice do feixe refletido fica posicionado no foco secundário, localizado neste eixo secundário. Eu não falei isso na aula, mas eu já trouxe essa questão de propósito também, porque isso aí é verdadeiro, certo? Ou seja, o que seria um foco secundário? Seria aquele que não está no centro da esfera, né? Que não está exatamente no vértice, no caso, beleza? E isso daí é verdadeiro. E aí, como a gente já tinha visto que o outro ali era falso, né? E que eu tinha falado na aula, então a gente já saberia realmente esse. Só ficaria na dúvida dessa letra E, mas aí agora eu teria a dúvida pra vocês, beleza? Então a resposta correta vai ser letra D. Muito bem, galera. Se ficou alguma dúvida, alguma coisinha, podem falar com a gente lá no grupo, beleza? E a gente tira essa dúvida. Vamos lá, tem mais uma questão. E agora essa mais de cálculo, que é pra gente fixar a parte do cálculozinho. Um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 36 centímetros fornece de um objeto real colocado entre o vértice e o foco do espelho. Então, o objeto ele vai estar entre o vértice e o foco do espelho. Uma imagem ampliada 3 vezes. A distância do objeto ao vértice do espelho é em centímetros. A, 12 centímetros, B, 9 centímetros, C, 10 centímetros, D, 7,5 centímetros ou E, 15 centímetros. Então, tentem responder, certo? Tentem fazer do jeito que vocês acham que é, antes da minha explicação. Pausem o vídeo e tentem responder. Mas agora eu vou explicar para vocês um pouquinho. Quem não conseguir, tudo bem. É a primeira vez e aí vai ter mais questões na plataforma aí também, que vocês terminarem de ver o vídeo e vão responder. E qualquer dúvida, estamos aí, certo? Solução. Qual foi o primeiro ponto que eu sempre falo numa questão de física? Quais são os dados que a questão não está nos fornecendo, né? Está nos fornecendo. E a primeira coisa é que
primeiro de tudo é que eu não coloquei mais. Coloquei sim. É um espelho esférico côncavo, ou seja, é espelhado a parte interna, né? A parte interna da calota. Então, o espelho côncavo de raio de curvatura é 36 centímetros. Então, ele disse que o Czinho aqui, o Czão, né? É de 36 centímetros. Beleza? E o outro aqui, o objeto real, é colocado entre o vértice e o foco do espelho. Aqui, beleza? E a imagem é ampliada 3 vezes, ou seja, A igual a 3, certo? Aí já tá o desenho, porque a gente já tinha visto antes, mas vocês podem desenhar, assim, o espelho côncavo e tal, e depois fazer os raios. E aí, aquele raio notável lá, né? Incide paralelo, reflete em relação ao foco, não, no foco. E esse aqui, para ser mais prático, né? Incide no vértice e reflete no vértice igual, com o mesmo ângulo aqui. E aí a gente vê que esses dois raios aqui não vão se encontrar. Então a gente tenta prolongar eles para trás para ver se eles vão se encontrar em algum momento. E eles se encontram aqui. E a imagem vai ser formada aqui. Beleza? Então o que ele quer? Ele quer a distância do objeto, desse aqui, ao vértice do espelho a partir desses dados que nós temos. Beleza? Ou seja, a gente quer o quê, né? A distância do objeto ao vértice do espelho é o Pzinho. Não é o pelinho. O pelinho é para a imagem. Para o objeto é o Pzinho. E aí, eu botei aqui, ó. A gente quer o Pzinho. E aí, a gente tem essas duas fórmulas, lembra? 1 sobre F igual a 1 sobre P, que é a de Gauss, e a da ampliação. E aí, eu botei elas aqui de lado só pra gente analisar por partes. Outra coisa que a gente também tem que lembrar, que o foco, a distância focal, ela vai ser a metade, ela vai estar na metade do centro de curvatura. Então, a gente não tem o centro de curvatura. Pra gente utilizar essa fórmula aqui, a gente não tem nem o F, né? Nem o P, nem o P'. A gente não tem nada aqui. Então, a gente vai ter que ir descobrindo cada coisa, certo? Então, a primeira coisa que eu decidi descobrir aqui foi o foco, né? Que era o que era mais intuitivo. E aí, a gente sabe que o foco vai ser 36 dividido por 2, que vai ser igual a 18 centímetros. Então, a gente já tem o F aqui, né? E agora, a segunda parte. A gente tem outra fórmula, que é o do A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Aqui a gente também só tem o A, né? Nesse caso aqui a gente só tem o A, mas aqui a gente agora tem o F. Então, a gente vai ficar com duas incógnitas aqui ainda, né? P e P'. Se a gente tem o A aqui, a gente também vai continuar tendo duas incógnitas. Concordo se a gente usar isso aqui, P e P'. Então, lembra que a gente pode usar um sisteminha quando a gente tem duas equações e duas incógnitas, certo? E aí, eu botei aqui pra vocês. O A ele vai ser menos P' sobre P. E aí, o 3. Aí, eu botei o A igual a 3, porque eu quero deixar uma dessas letras sozinha aqui pra eu poder substituir aqui. E ficar só com apenas uma incógnita. E aí, eu fiz aqui meio pelos extremos. 3 vezes P, 3P igual a menos P', meio pelos extremos. E a gente vai ter aqui P', multiplicando por menos 1 aqui, né? Eu vou ficar com P', que vai ficar positivo, vai ser igual a menos 3P, certo? É como se eu tivesse multiplicado aqui por menos 1. Eu só fiz trocar, mas significa a mesma coisa, multiplicando por menos 1, toda a equaçãozinha. Equação do primeiro grau, não é isso? E aí, agora a gente vai pegar esse valor que a gente encontrou de P' e substituir aqui. E a gente já tem o F e substituir aqui, então a gente só vai precisar achar agora o P, que é o que a gente quer, né? E aí, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que vai ser 1 sobre 18, que é o que a gente achou. O valor do foco foi 18. E 1 igual a 1 sobre P, que a gente não tem, mais 1 sobre menos 3P, que foi o que a gente achou aqui atrás, não é isso? E pronto. E aí, aqui a gente precisa fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum. E aí eu fiz um jeito que eu acho mais prático, mas se não entenderem, podem falar comigo também depois, certo? Mas aí eu fiz assim, qual seria o mínimo entre 18P e 3P? Não seria 18P?
E aí seria, qual é o maior número aqui que eu consigo dividir tudo embaixo, sabe? É como se fosse um mínimo entre 18p e 3p vai ser 18p. Então, eu peguei, vou multiplicar toda essa equação por 18p. E aí a gente vai ter o quê? Que a multiplicação de fração vai ser esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Multiplicação normal. E aí a gente vai fazer 18 vezes 1 sobre 18. Aí vai ficar 18p, esse vezes esse, beleza? 18p sobre 18, porque eu quero cortar aqui, entenderam? É um mínimo, só que de forma diferente, pra gente não precisar copiar aquilo tudo. E aqui 18p vezes 1 sobre p. Aí fica 18p sobre p, mais 18p sobre menos 3p. Que vai dar o quê? Eu posso cortar aqui, né? Que é 18 dividido... Isso aqui é uma coisa que 18 dividido por 18. Esse aqui, 18p dividido por p, eu posso cortar p com p. E aqui eu posso cortar p com p também, porque tá tudo multiplicando. Então, só posso fazer isso porque aqui estão se multiplicando. É como se eu estivesse dividindo. E a gente vai ter o quê? P igual a 18, que eu vou cortar o p aqui, menos... Por que menos? Mais, com menos, menos. 18 dividido por 3, 6. P igual a 18 menos 6, que vai ser igual a 12 centímetros. Então, nós temos que a letra A. Então, gente, é isso, a aula de hoje. Muito, muito obrigada. Qualquer coisa, eu e Mário estamos à disposição para tirar dúvida de vocês. Tentem estudar direitinho, vejam todo o material, tirem dúvidas, façam mais questões. E é isso aí, gente. Continuem em casa, se cuidando, que logo, logo a gente vai estar tendo nossas aulas presenciais de novo, viu? Beijos!